Fala, banda de curioso! Bem-vindo a um vídeo que nós vamos falar sobre a Libertadores. Libertadores de 2025 e as 5 últimas Libertadores. Por quê? Todo ano os sites lançam os elencos mais valiosos da Libertadores. E esse ano, como de costume, não é diferente disso. Nós temos alguns brasileiros, os times mais valiosos dessa Libertadores. E hoje eu vim passar para vocês os times mais valiosos, a lista dos jogadores mais valiosos da Libertadores e também as últimas 5 Libertadores, os times mais valiosos que tiveram e quais colocações eles ficaram, para a gente descobrir. E aí, ser o mais valioso, e aí, ser o mais valioso vale a pena? Será que todo time mais valioso é campeão ou chega até a final? Então, venha comigo e vamos descobrir agora. Fute curioso. Nha. Bom, vamos começar então passando os 10 times mais valiosos deste ano de 2025 da Libertadores, tá? Vou colocar do 10º lugar até o primeiro lugar, tá? Então, em 10º lugar, nós temos Estudiantes de La Plata com um valor aproximadamente de 349 milhões de reais. Vou colocar todos os times em milhões de reais, tá? Que é a conversão do nosso dinheiro aqui, pra gente estar entendendo muito melhor. Em 9º lugar, nós temos o Vélez Sarsfield, com aproximadamente valendo 394 milhões de reais. Em 8º lugar, vem o Racing, com um valor aproximadamente de 460 milhões de reais. Em 7º lugar, temos o São Paulo com um valor aproximado de 496 milhões de reais. Em 6º lugar, vem o Bahia, com um valor aproximado de 583 milhões de reais. Em 5º lugar, temos o Inter, com um valor aproximado de 663 milhões de reais. Em 4º lugar, nós temos o River Plate, com um valor aproximado de 699 milhões de reais. E agora nós vamos entrar no top 3. Sendo nesse top 3, os 3 times sendo brasileiros, tá? No 3º lugar, nós temos o Botafogo do Rio de Janeiro, com 833 milhões de reais. E agora nós vamos entrar no top 2, no grupo que é acima de bilhão, que é Flamengo e Palmeiras, é claro. O Flamengo, ele está em 2º lugar, ele perdeu a liderança para o Palmeiras desde o ano passado já, então ele está em 2º lugar, com um valor aproximadamente de 1.365 milhões de reais. E agora vem o Palmeiras com um valor aproximado de 1.485 milhões de reais. Esses daqui são os 10 times mais valiosos dessa Libertadores de 2025. E agora nós vamos passar aos anos anteriores, começando com o ano de 2020 e assim sucessivamente até chegar no ano de 2024. Para sabermos os top 5 times com mais dinheiro naquele ano e os 3 primeiros times até onde chegaram. A gente está relembrando aí se algum desses times aí foram campeões, sendo o time mais valioso dessa competição. Em 2020, os 5 mais valiosos foram o Flamengo, com 741 milhões de reais, a valor aproximado. Em 2º lugar, o River Plate, com um valor de 679 milhões de reais. Em 3º, vinha o Palmeiras, com 611 milhões de reais aproximadamente. Em 4º, o Grêmio, com um valor aproximado de 595 milhões. E em 5º lugar, o Boca Juniors, com um valor aproximado de 544 milhões de reais. Colocando entre os 3 primeiros times, que foram o Flamengo, o River Plate e o Palmeiras, o Flamengo, com o time mais valioso, ele conseguiu chegar só apenas até as 8º de final, perdendo para o time do Racing. Já o time do River Plate, ele conseguiu ir um pouco mais longe que o time do Flamengo, perdendo para o Palmeiras na semifinal. E como todos aí já sabem, ou se tiver esquecido, vamos saber agora, o time do Palmeiras foi dado como campeão naquele ano de 2020, em cima do Santos. Já em 2021, a gente ainda continuou com o Flamengo sendo o time mais valioso da competição.
tendo um valor aproximado de 830 milhões de reais, vindo em sequência com o Palmeiras, com um valor aproximado de 768 milhões de reais. E o River em terceiro lugar com um valor aproximado de 636 milhões de reais. Logo atrás vem o Boca com um valor aproximado de 611 milhões de reais. Em quinto lugar, o Atlético Mineiro com um valor aproximado de 525 milhões de reais. Os três times mais valiosos deste ano, sendo Flamengo, Palmeiras e River, teve um dos melhores desempenhos de todos os anos. O Flamengo chega na final contra o Palmeiras e o Palmeiras levando o título. Então o time mais valioso ficou com o vice-campeonato e o segundo time mais valioso ficou como declarado campeão daquela Libertadores de 2021. Já o River Plate caiu nas quartas de final para o Atlético Mineiro. Já em 2022, o Palmeiras ultrapassa o Flamengo como o time mais valioso da competição. O Palmeiras ficou aproximadamente com 854 milhões de reais. Já o Flamengo teve uma baixa no valor, que foi para 791 milhões de reais. Em terceiro lugar, nós temos o River, com 703 milhões de reais. Em quarto lugar, ficamos com o Atlético Mineiro, que ultrapassou o Boca dessa vez e chegou ao valor de 589 milhões de reais. Já o Boca caiu um pouco também. Ele ficou com o valor aproximadamente de 519 milhões de reais. O Boca já ficou com um valor aproximadamente de 519 milhões de reais. Dentro desses aí, os três primeiros colocados nessa lista, o Palmeiras nesse ano ficou apenas na semifinal, não conseguindo chegar até a final para disputar contra o Flamengo, que foi o campeão desse ano, em cima do Atlético Paranaense. O Palmeiras acabou perdendo para o próprio Atlético Paranaense. E o terceiro lugar dessa lista, que é o River Plate, ficou nas oitavas de final, perdendo justamente para o Vélez Sarsfield, o time rival da Argentina. E agora nós vamos entrar em 2023. Em 2023 nós tínhamos o Flamengo de novo ultrapassando o Palmeiras e tomando a liderança de como o time mais valioso da competição. O Flamengo chegando a 860 milhões de reais de valor, Palmeiras caindo um pouco para 714 milhões de reais. O Atlético Mineiro alcançando a terceira posição com 638 milhões de reais. O River Plate ficando em quarto lugar dessa vez, com um valor de aproximadamente 523 milhões de reais. E o quinto colocado dessa lista foi o Corinthians, com um valor aproximado de 479 milhões de reais. E aqui eu deixo com uma menção honrosa o campeão desse ano, que foi o Fluminense, que era apenas o oitavo time mais valioso dessa Copa Libertadores, com um valor aproximado de 318 milhões de reais. E ele foi o campeão dessa edição de 2023. Já os três primeiros desta lista não conseguiram chegar nem à final para disputar contra o Fluminense. O Flamengo caiu nas oitavas de final para o Olímpia. O Palmeiras, que foi o segundo mais valioso, ele caiu na semifinal justamente para o Boca Juniors. E o terceiro colocado dessa lista, que foi o River Plate, ele caiu nas oitavas de final para o Internacional. O ano passado, novamente, nós tivemos um time que não era um dos maiores, dos times mais valiosos do campeonato. Ele estava também em oitavo lugar dessa lista, assim como o Fluminense no ano de 2023. O atual campeão da Libertadores, o Botafogo, ele estava em apenas oitavo lugar, com um valor aproximado de 381 milhões de reais, e conseguiu ser o campeão dessa edição da Libertadores, disputando com elencos bilionários, que foi o que o Palmeiras fez nesse ano de 2024, chegando a 1,1 bilhão de reais. E o Flamengo, que foi o segundo colocado nessa lista de mais valiosos, tinha um elenco de 144 milhões de reais. Palmeiras, com 3 vezes mais dinheiro que o Botafogo, conseguiu perder o título para eles, e o Flamengo, com quase 3 também, conseguiu também ficar abaixo do Botafogo. O Fluminense, o terceiro time mais valioso dessa competição, com um valor de 583 milhões de reais. O River ficou com 522 milhões de reais aproximado. O Atlético Mineiro era o quinto time mais valioso dessa competição,
com um valor de 488 milhões de reais. Dentre isso, o Palmeiras só conseguiu chegar até as oitavas de final, perdendo justamente para o campeão Botafogo. Já o Flamengo só conseguiu chegar até as quartas de final, que foi quando ele perdeu para o Peñarol. Já o Fluminense também só conseguiu chegar até as quartas de final. E o seu caminho encerrou quando ele perdeu para o Atlético Mineiro, que foi quem chegou na final e perdeu o título para o Botafogo. Esse ano foi o ano que teve o pior desempenho dos três times mais valiosos da competição. E aí, deixa já nos comentários qual time você acha que vai mais longe desses times mais valiosos, qual time você acha que vai decepcionar. E agora, vou colocar para vocês os jogadores mais valiosos dessa Taça Libertadores. Dessa vez com os jogadores, eu vou falar os valores aproximados em euros, porque é a moeda que todo mundo roda aí em transações para os jogadores, tá? São 11 jogadores, porém, 4 deles têm o mesmo valor de mercado. Então eles vão ficar em oitavo lugar. Richard Rios do Palmeiras, Igor Jesus do Botafogo, o Mastantuano do River Plate e o Wesley do Flamengo. Ambos valem 15 milhões de euros, tá? A próximos dois têm os mesmos valores de mercado também. Rafael Veiga e Paulinho, os dois valendo aproximadamente 17 milhões de euros. O próximo nome da nossa lista, ele ficou em quinto lugar da nossa lista, e é o Nicolas de la Cruz do Flamengo, com um valor aproximado de 18 milhões de euros. O quarto nome da nossa lista, nós temos o Vitor Roque do Palmeiras. Ele tem um valor aproximado de 20 milhões de euros. Agora nós vamos entrar no top 3 dos jogadores mais valiosos dessa Copa Libertadores. O terceiro lugar é do Flamengo também, e é o Pedro, que tem um valor aproximado de 23 milhões de reais. Já o Gerson é o segundo colocado dessa lista, também do Flamengo, que tem um valor aproximado de 25 milhões de reais. Agora, o primeiro colocado, acho que todos vocês já sabem, é o Estevão. O Estevão do Palmeiras, ele tem um valor de mercado de 55 milhões de reais. Um pouco mais que o dobro do segundo colocado dessa lista. Então, galera, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixe nos comentários o que vocês querem saber mais de curiosidade da Libertadores ou de outros campeonatos, do futebol em geral. Deixe o seu like aqui, se inscreve no canal, ative o sininho para toda vez que chegar vídeo novo você ser notificado. Então, valeu e até mais.